Você acredita em vidas passadas? Acredita que a dor que enfrentamos hoje pode ser o reflexo de escolhas feitas há séculos? Em 177 d.C., na antiga Gália, uma multidão aplaudia ao martírio de inocentes. Cristãos queimados vivos em nome da crueldade e da ignorância. Mais de 1700 anos depois, em 1961, as chamas voltariam a subir, dessa vez num circo em Niterói, Brasil, mas com um propósito muito mais profundo: a expiação. Neste vídeo, você vai conhecer a ligação espiritual entre duas tragédias separadas pelo tempo, mas unidas pelo destino. Você vai entender como a justiça divina age, silenciosa, porém implacável, e como o amor pode atravessar séculos para transformar dor em libertação. Esse é o canal Luz e Espiritismo. Se você acredita que a vida continua depois da morte, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Seu apoio é importante demais para a gente espalhar essa luz e levar consolo para mais pessoas. Estamos na antiga cidade de Lugdunum, hoje conhecida como Lyon, na França. Naquela época, ela era a capital da província romana da Gália Lugdunense, um centro poderoso, cheio de riqueza, influência e brutalidade. E ali, no anfiteatro das Três Gálias, um espetáculo macabro estava prestes a começar. Não era uma peça de teatro, não era uma luta entre gladiadores, era a execução pública de cristãos. O texto a seguir está no livro Estante da Vida, de Irmão X, psicografado por Chico Xavier. Na antiga Gália, por volta do ano 177 d.C., vivia Alan, um homem simples, pai de uma família numerosa, mas dono de uma fé que ardia em seu peito como chama viva. Ele havia abraçado o cristianismo, acreditando na mensagem de esperança e amor ensinada por Jesus. Mas naquele tempo, crer em Cristo era o mesmo que declarar guerra aos deuses de Roma. Por isso, Alan foi preso. Acorrentado, arrastado diante do governador romano, ele não baixou a cabeça. Sabia o que o esperava. Mesmo com sua família em risco, esposa, filhos e parentes, ele permaneceu sereno e firme. Disse que a morte do corpo era apenas uma troca de vestimenta, pois acreditava na imortalidade da alma. A multidão zombava, mas o governador, impressionado com tamanha coragem, mandou chamar toda a sua família. E um a um, todos reafirmaram sua fé sem medo, com tranquilidade e convicção. Diante disso, a sentença foi cruel e definitiva. Já que desprezam a vida, que o fogo os purifique. Gritos de júbilo tomaram conta do povo, o espetáculo estava garantido. No dia seguinte, o circo estava cheio. Alan e os seus foram trazidos à arena, amarrados a postes simples. Receberam coroas de flores sobre a cabeça. Aos seus pés, lenha seca, aplausos, assobios, festa. De seu trono de pedra, o governador romano ergueu a mão e cavalos de corrida foram soltos na arena, numa simulação grotesca de distração. Logo, tochas em chamas foram lançados sobre a lenha. O fogo subiu, feroz. Labaredas envolveram os corpos. Com o corpo queimando lentamente, elas resistiram. E o ar estava impregnado com o cheiro de carne humana. Era o povo pedindo sangue e os governantes cedendo. Essa história não está nos filmes, mas ela é real. Quase 1800 anos depois, do outro lado do oceano e sobre um novo céu, o segundo ato do drama era encenado. Não mais por ordem de um governador romano, mas pelo peso invisível da lei de causa e efeito, que sempre encontra o seu tempo. O Brasil em crise. Era dezembro de 1961. O país atravessava uma fase de instabilidade política e espiritual. O presidente Jânio Quadros havia renunciado em agosto, gerando uma turbulência que abalou a confiança da população. A esperança rarefeita buscava refúgio onde pudesse. Foi nesse cenário que o Gran Circo norte-americano chegou a Niterói, prometendo diversão,
risos e encanto. Anunciado como o maior circo da América Latina, atraía multidões com seus animais exóticos, trapezistas, palhaços e luzes vibrantes. Para muitas famílias, aquilo era um alívio, um respiro em meio ao caos. Mas naquele domingo, 17 de dezembro, durante a matinê das 15 horas, o que deveria ser um espetáculo de alegria transformou-se em uma das maiores tragédias da história brasileira. O fogo começou de forma quase imperceptível, um estalo, uma faísca. Mas o material da lona, algodão embebido em parafina, funcionou como um pavio implacável. Em menos de 10 minutos, o teto do circo se transformou numa cúpula de chamas que desabou sobre cerca de 3.000 pessoas. Pânico, correria, gritos de crianças separadas dos pais. E assim como em Lugdunum, as labaredas voltaram a tomar vidas humanas, dessa vez sob o nome de expiação. Segundo a revelação espiritual, aqueles que, séculos antes, haviam aplaudido a morte dos cristãos, agora retornavam ao mundo como vítimas. Pagavam com o próprio sofrimento aquilo que em outra vida haviam causado com crueldade. Mas não estavam sós. Do alto, Alain e sua família, os mesmos martirizados na Gália Romana, agora velavam pelos que antes haviam sido seus algozes. Em espírito, oravam, amparavam, socorriam. Porque a justiça divina não é punição, é reeducação pela dor, quando o amor ainda não encontrou espaço no coração. A tragédia do circo de Niterói, portanto, não foi um castigo, mas uma página de cura coletiva escrita com lágrimas, mas também com redenção. A dor que purifica, o fogo que transforma, o sofrimento que resgata. E se os olhos humanos apenas viam caos e morte, os olhos espirituais contemplavam recomeços. Espíritos libertos de culpas seculares, pais reencontrando filhos no plano espiritual, corações vencidos pelo arrependimento, finalmente despertando para o amor. A dor pode atravessar séculos, mas o amor também. E é ele que transforma, cura, eleva. As histórias que ouvimos hoje não são apenas relatos do passado, são lembretes de que a justiça divina nunca falha e de que a vida nunca termina. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te convido a continuar essa jornada de luz e aprendizado com a gente. É só clicar em um dos vídeos aqui do canal e seguir conosco nessa caminhada espiritual. Antes de sair, deixe o seu nome nos comentários para colocarmos você nas nossas vibrações e orações. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo e compartilha com quem precisa dessa mensagem. Conta pra gente nos comentários sua opinião, seu sentimento ou até mesmo uma prece. Aqui, cada palavra de amor conta. Cada gesto de luz faz diferença. Até a próxima e que a paz e a luz divina estejam sempre com você.